Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, membro da Convenção CMEADAP e membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus CMEADAP, na cidade de Santana, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Lucifrancis Barbosa Tavares. Assunto da lição: voltados os olhos para a bendita esperança. Esta é a lição de número 13 para o dia 28 de março de 2021. Texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Portanto, Jesus Cristo nos manda estar atentos. Ninguém sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja. Bem-aventurados são os crentes vigilantes na vinda do Senhor Jesus. É necessário orar e vigiar em todo tempo. Estamos esperando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É preciso manter a vigilância, que é um dos ensinos das cartas do apóstolo São Paulo. É claro que a expectativa dos pentecostais e de todos os evangélicos acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não é fato secundário, mas essencial. Não se trata de uma doutrina que pode ser negociada, mas que deve ser afirmada com muita seriedade. A convicção de que o nosso Senhor pode voltar a qualquer momento tem impacto em nossa prática de evangelização, de santidade e de fidelidade com o Senhor e a respeito dos dons espirituais que Ele dispensou para nós. A nossa maior expectativa se encontra na certeza de que um dia estaremos com o nosso Senhor no céu de glória. Essa bendita esperança é cantada em nossos dias e contada em nossos horários e pregada de maneira entusiasmada por aqueles que levam a sério o ministério do ensino e da pregação em nossa igreja. Aqui na introdução, podemos analisar que a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Jesus Cristo, que é a esperança da igreja
desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição aqui pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Ponto de número 1. Breve o Senhor virá. Precisamos compreender que a vinda de Jesus Cristo é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que procederão ou que estão precedendo a vinda de Cristo já estão presentes, já estão acontecendo, porque a vinda de Cristo é uma realidade. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Inclui-se na expressão segunda vinda ou arrebatamento da igreja, conforme lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Aqui podemos perceber que Jesus fez uma promessa. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu, conforme lemos em João capítulo 14 e versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando estiver preparado, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata desta vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Talvez estivessem ainda pensando num reino físico, um reino político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos, tribos, línguas e nações que receberem a Cristo como seu Salvador. Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O dia, na verdade, se aproxima
Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras Sagradas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que nesse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira, tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Portanto, a vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão de dias e estações, porque o nosso Senhor garantiu. Ponto de número 2. A necessidade de vigilância. Precisamos compreender que a vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Aqui temos uma exortação à vigilância. O Senhor Jesus Cristo nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos, o ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos ou vigilantes. É preciso saber que os alarmes falsos estão se espalhando. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Cristo. Alguns deles cravaram várias datas. Outros, depois de constatarem que elas não batiam, reinterpretaram a suposta profecias e as protelaram por outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam. É um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda
de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Jamais. É preciso estar vigilantes quanto à vinda do Senhor Jesus e prevenidos contra os falsos alarmes. Ponto de número 3. Vivendo com fidelidade. É preciso viver com fidelidade. É também adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus Cristo. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Podemos definir a palavra fidelidade, que é a qualidade de ser cheio de fé, características do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia Sagrada. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda a boa fidelidade devemos estar. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos diante de Deus e diante dos homens. A fidelidade de Deus é notória. Aqui percebemos que a verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza, assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo. De igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. A fidelidade, como virtude cristã, precisa ser preservada. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Os tempos e as estações foram bem explicadas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período, havendo um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Jesus Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus.
A fidelidade é um dos atributos morais de Deus que se espera achar no crente. E para concluir, temos aqui que viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja.